Eu sou o professor Vinícius Braz, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou aqui hoje com você, aluno do terceiro ano do ensino médio, para a nossa terceira aula de Biologia nesse momento de pandemia. A gente vai continuar falando ainda sobre a saúde coletiva e a gente vai ter um enfoque hoje nas doenças infectoparasitárias. O objetivo da aula de hoje vai ser caracterizar as doenças infecciosas e parasitárias e compreender sobre as principais doenças infectoparasitárias que acometem os seres humanos. Na última aula, a gente falou um pouco sobre os principais tipos de doenças, segundo a OMS. Infecções sexualmente transmissíveis, doenças ocupacionais, carenciais. E hoje nós vamos dar o enfoque às doenças infectoparasitárias. Uma doença infectoparasitária, gente, é uma doença que ela pode ser causada por algum agente biológico que vai infectar um hospedeiro, que pode ser um vírus, uma bactéria, fungo, um protozoário ou um parasita pluricelular, verme, lombriga, esquistossoma, tênia, são todos parasitas pluricelulares causadores de doenças que são doenças infectoparasitárias. Vamos conhecer sobre algumas? A primeira doença que a gente vai ver vai ser a tuberculose. A tuberculose ela é uma doença causada por uma bactéria, popularmente conhecido como bacilo de Koch ou Mycobacterium tuberculosis. Tá? Ela é um bacilo. Os principais sintomas dessa doença é uma doença respiratória. Os principais sintomas são lesões, né, são pequenos nódulos arredondados, que vão ser tubérculos, daí o nome, que vão dar nos pulmões e que podem até formar grandes cavidades dentro dos pulmões. E nele pode acontecer também um acúmulo de líquido entre os alvéolos pulmonares, daí então que pode até evoluir por uma pneumonia. E numa fase mais avançada dessa doença, ela vai surgir tosse contínua, aquela tosse seca, aquela tosse contínua, com catarro, dor torácica, bastante emagrecimento e febre e sangue no escarro, que a gente chama de hemoptise. Esse sangue, quando você dá a escarrada, é a principal característica da tuberculose, é o que caracteriza bem ela. A transmissão da tuberculose, ela se dá pela inalação de ar contaminado. Então, como é uma doença do trato respiratório, ela vai se dar através, então, do contato direto com as pessoas e de estar bem próximas, como se fosse uma gripe mesmo. Então, as gotículas de saliva ou no espirro contaminadas que vão fazer essa contaminação. A prevenção dela, a medida mais eficaz é a imunização com a vacina BCG, né, que são as iniciais do bacilo, de Calmette e Guerin. E outra forma também é de tratar os doentes, ter bons hábitos pulmonares, né, evitar o fumo, dentre outros. A tuberculose, ela é diagnosticada também, né, através de um exame onde vai se pegar um escarro da região do trato respiratório superior e nisso a gente vai perceber então a presença dessas bactérias causadoras. Que nós temos então uma fotinha da Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. Nossa próxima doença, a doença de Chagas, né, ou mal de Chagas, como é popularmente conhecida, é uma doença causada por um protozoário, que vai ser um organismo unicelular, causado pelo Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma, ele vai ser um parasita que a gente fala que tem ciclo de vida heteroxênico. O que é isso? Né? Ciclo de vida heteroxênico. Vai ser um parasita onde, para ele se desenvolver, ele vai precisar de outro hospedeiro. Ele não vai parasitar diretamente o seu alvo, que no caso é o homem. Ele precisa de um outro hospedeiro. E ele vai ter o vetor dele, vão ser os insetos triatomíneos, popularmente conhecidos como barbeiros. Tá? Mas não é qualquer espécie de barbeiro que vai transmitir a doença de Chagas, não. Vão ser os barbeiros da espécie Triatoma infestans,
tá? Que são aqueles que ficam nas casas de pau a pique, nas casas de adobe, que ficam nas frestas das madeiras, eles têm hábitos mais noturnos. A gente vai ver uma foto dele ali no próximo slide. Os sintomas da doença de Chagas, ela é caracterizada em duas fases. A fase aguda, que ela vai ser logo no início da doença, de 3 até 5 dias após a infecção. Ela ocorre febre alta e elevada e a famosa que a gente fala, parasitemia. Vai ser um aumento do número de parasitas no sangue. Isso, então, que é a parasitemia. E também aparece o famoso sinal de Romanin, característico da doença, que vai ser o olho inchado, aquele olho inchado no local da picada, que a gente vai ver no próximo slide. E na fase crônica, passando-se então essa fase, esse período, né, infectório de 3 a 5 dias, nós temos então a fase crônica, que vai ser baixa parasitemia. Então, os parasitas, eles já vão ter um número reduzido no seu corpo e ocorre então lesões no coração e no tubo digestório. No coração, ocorre um aumento do coração, um aumento dessa frequência cardíaca, a pessoa ela fica com o coração maior, com maior volume, consequentemente vai ter uma maior frequência cardíaca, maior batimento, e com isso pode causar até uma insuficiência cardiorrespiratória. E no tubo digestório ele migra então para o intestino e para o trato digestório. A transmissão, ela se dá através de penetração do protozoário presente nas fezes do vetor, através da pele lesada ou da mucosa, porque o barbeiro, ele quando vai picar a pessoa, ele vai transmitir então esse protozoário quando ele, ao mesmo tempo que ele está sugando o sangue da pessoa, ele pode urinar e vai defecar. E com isso, nas fezes do barbeiro é que vai ser encontrado os parasitas. Ao momento então que ele sai, que a gente tem a famosa mania de coçar, esse movimento então que vai espalhar e que a gente vai ser infectado. Tem também um outro tipo de transmissão, né, através de transfusões sanguíneas com sangue contaminado, compartilhamento de objetos pérfuro-cortantes contaminados também, com sangue da pessoa infectada. E, em algum tempo, teve também transmissões de tripanossomo através do açaí, isso mesmo. Produtores de açaí do norte do Brasil, que é uma região onde a doença de Chagas ela é bem típica, eles pegavam aquele açaí e não tinham hábitos, né, higiênicos, digamos assim. Ao processar, então, aquele açaí ou aquele caldo de cana, processava, então, o barbeiro no meio e aquilo ali contaminava todo o produto. E na hora da gente se alimentar com aquilo ali, estava lá no meio vários protozoários, vários trepanossomas, acabava contaminando também. Hoje em dia não é muito comum mais, por conta da fiscalização severa, mas já chegou a ter sim, um pico dessa doença através desse tipo de contaminação. Nós não temos cura para a doença de Chagas e a prevenção ela se dá pelas melhorias das condições de vida camponesa, ou seja, né, evitar hábitos de morar em casas de pau a pique, de adobe, se morar, fazer a higienização, a limpeza correta, limpar sempre as frestas, não deixar, porque o inseto é de hábito noturno, e o combate dos insetos, o vetor, que é a principal forma de combate. Então, nós temos aqui, então, o barbeiro, que é o Triatoma infestans, que é essa espécie que vai causar, tá? O Trypanosoma cruzi, ele tem 3 formas que a gente fala, que são estágios da vida dele, que a gente chama de estágios, de formas evolutivas, digamos assim. Essa primeira forma aqui que a gente está vendo, que é a mais redondinha, a gente fala que é a mastigota, tá? Ela, o flagelo é reduzido ou não tem, e a gente vai encontrar ele no interior das células infectadas. Quando a gente, então, faz um exame de sangue, a gente consegue ver dentro dela formas amastigotas, e é uma forma não infectante. Depois, nós temos a forma tripomastigota, que é essa mais fininha aqui, com esse flagelo mais alongado. É nessa forma, que é a forma infectante, a gente consegue achá-la nas fezes do barbeiro. E a forma epimastigota, que vai ser a etapa de transição, a gente acha no intestino do barbeiro. E aqui é o famoso sinal de Romanin, que é essa que olha a pálpebra inchada, que vai caracterizar a doença.
Aqui, então, a gente tem um ciclo de vida do barbeiro para a gente estar entendendo, né, do tripanossoma para entender. Então, como que vai acontecer? Primeiro passo, a gente vai começar aqui com o inseto. Ele vai picar e vai defecar ao mesmo tempo. E o protozoário, ele é encontrado nas fezes, né, e passa a ferida por meio delas. Então, aquilo que eu falei, o protozoário, então, vai estar lá nas fezes do barbeiro. Quando você vai coçar, você vai acabar se contaminando. Feito isso, então, no ser humano, os protozoários vão invadir as células, onde eles vão se diferenciar em uma forma desprovida de flagelo, que é essa primeira aqui, a mastigota, essa redondinha. Nisso, eles vão se multiplicar. A partir do momento que eles se multiplicam assexuadamente, tá? Depois eles vão diferenciar em formas flageladas, que é essa epimastigota. Então, a célula hospedeira ela vai ser rompida e vai liberar aquele monte de tripanossoma na corrente sanguínea. Feito isso, uns vão migrar para o intestino, vão migrar para o corpo, outros voltam a infectar outras células para continuar o ciclo. Esses, então, vão passar, à medida que o outro barbeiro vem e suga o sangue da pessoa, ele vai se alimentar do sangue, consequentemente, o tripanossoma vai estar lá. À medida, então, que ele vai, o tripanossoma, então, ele vai se transformar em uma outra forma evolutiva, que é o tripomastigota, e vai no intestino do barbeiro. Feito isso, multiplicou, transforma de novo na forma infectante, para que ele possa, então, defecar e sair nas fezes da pessoa, que é essa forma do barbeiro, desculpa, na forma infectante. É um ciclo de vida bem simples, ele é um pouco complexo por conta das formas infectantes, mas só a gente saber que nós temos formas tripomastigotas que são infectantes, primeiro, no nosso sangue e nas fezes do barbeiro. Nossa próxima doença é uma doença causada por um verme, por um animal, que é o Schistossoma monsoni, que vai causar a esquistossomose. Xistose, barriga d'água, são nomes populares dessa doença. Ele também é um parasita heteroxênico, ou seja, ele vai precisar de um hospedeiro para terminar o seu desenvolvimento. E o vetor dessa doença vai ser um caramujo, do gênero Bionfalaria. Que caramujo que é esse? Sabe aqueles caracolzinhos que a gente tem na beirada do rio, de cachoeira? Isso mesmo, aquele bem pequenininho, aquele ali que vai transmitir a esquistossomose. Os principais sintomas da esquistossomose vai ser o mal-estar, o cansaço, problemas gastrointestinais, porque o verme adulto ele vai parasitar o nosso sistema porta-hepático nessa região aqui, e dor de cabeça, distúrbios digestivos. As fezes, que a gente fala mucossanguinolentas, são aquelas fezes, além de sangue, com bastante muco, bem gordurosa e bastante cólica. Em uma fase mais aguda, né, e mais avançada, ocorre o que a gente chama de hepatoesplenomegalia. O que é isso? Pelo fato do verme parasitar o nosso sistema porta-hepático, ele vai ter, então, vai ficar um aumento do fígado e do baço. E, consequentemente, a ascite, aquela barrigona, que parece que está, daí o nome, barriga d'água, aquela barriga grande. A transmissão se dá por penetração ativa da cercária, que é a larva do verme, na pele e nas mucosas, tá? Ou então eu entro em contato com a água, onde está lá, obviamente, os caramujos. Essas larvas ficam, então, na água e quando a gente entra em contato, ocorre a penetração ativa dela na pele. Uma outra característica também que tem o sintoma da doença é o que a gente chama de dermatite cercariana, que vai ser dermatite, uma doença de pele, aquelas manchinhas que dá quando o inseto pica alguma coisa, o local onde a cercária entra dá essa dermatite que a gente chama de dermatite cercariana. E a prevenção são as melhores noções de saneamento básico, condições de higiene, eliminação do vetor, né? Não andar descalço em águas onde tenha a presença desses caramujos. Então, vamos lá. Esse daqui é o caramujo. Olha, a conchinha dele, repara que a espiral dela é para dentro, não é para fora, sim para dentro. Aqui, então, é a ascite, famoso sintoma da doença, ó.
a barriga d'água, ela parece que fica bem flácida, bem inchada, a ponto que vai estourar. E aqui eu tenho o aumento, então, do fígado e do baço. O ciclo de vida do verme, como que se dá, então? Como eu disse, o verme adulto, ele fica no sistema porta-hepático, nessa região aqui nossa, e ele é um verme que a gente fala que tem dimorfismo sexual. O que é isso? O macho e a fêmea é diferente. O macho, ele é maior e ele vai ter um canal no ventre dele, onde a fêmea se aloja. Feito isso, então, ocorreu então a copulação, a fêmea sai do sistema porta-hepático e vai para o intestino, onde ela vai pôr os ovos. O ovo, ele vai ter essa espícula aqui, ó, que a gente fala, e ela pode atravessar, romper as paredes dos vasos sanguíneos. E com isso ele pode ir parar em outros lugares do corpo. Esse ovo, então, ele é eliminado junto com as fezes. Eliminou nas fezes, esse ovo, ao entrar em contato com a água, ele se transforma num miracídio, que é uma larvinha ciliada. Essa larva penetra, então, no caramujo. Penetrou no caramujo, ele vai se transformar, então, em cercária. Saiu na cercária, na água, essa cercária, que é essa larvinha que vai penetrar diretamente na pele. Feito isso, a cercária cai na corrente sanguínea e volta, então, ao nosso sistema porta-hepático e termina o seu desenvolvimento. Próxima doença que a gente vai falar é da dengue, zika e chikungunya, uma doença viral, popularmente conhecida principalmente aqui em Minas Gerais. Ela é causada por vírus dos gêneros Flavírus. Ela tem o seu vetor, o mosquito Aedes aegypti, né, a fêmea do Aedes aegypti. Os principais sintomas são febre alta, dores de cabeça, no corpo, muscular, nas articulações, erupções cutâneas e a mialgia. O que vai diferenciar a dengue, chikungunya e a zika são sintomas específicos onde uma dor no corpo é mais grave do que a outra, dores nas articulações, mas os sintomas são parecidos e o agente vetor é o mesmo. A transmissão se dá através da picada das fêmeas do Aedes aegypti e a prevenção combate ao vetor e não deixar água parada, né? Se tiver então algo que possa acumular água, não deixe acumular, porque isso só vai fazer a proliferação, porque o mosquito ele bota seus ovos na água e com isso então é esse daqui, que é o Aedes aegypti. Com isso, o ovo tem então a larva até se desenvolver em pupa para ter um mosquito adulto. Vamos fazer uma questãozinha do Enem, então? A doença de Chagas afeta mais de 8 milhões de brasileiros, sendo comum em áreas rurais. É uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e transmitida por insetos conhecidos como barbeiros ou chupanças. Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença é a. O consumo de carnes de animais silvestres, que são hospedeiros do vetor da doença. B. A utilização de adubos químicos na agricultura, que aceleram o ciclo reprodutivo do barbeiro. C. A ausência de saneamento básico, que favorece a proliferação do protozoário em regiões habitadas por humanos. D. A poluição dos rios e lagos com pesticidas, que exterminam o predador das larvas do inseto transmissor da doença. E o desmatamento, que provoca a migração ou o desaparecimento dos animais silvestres, dos quais o barbeiro se alimenta. Então, vamos resolver. A gente sabe que a destruição, então, gente, do hábitat natural do barbeiro e o desaparecimento de seus hospedeiros silvestres vão fazer, então, a migração desse animal. Ele vai sair da floresta e vai procurar outro alimento. E aonde que ele vai ir? Nas habitações. Com isso, então, a letra é o desmatamento, que provoca a migração ou desaparecimento dos animais silvestres, dos quais o barbeiro se alimenta. Bem, tinha mais uma questão, mas o tempo está acabando. Vou deixar essa daqui para vocês fazerem. E até a próxima.